Bom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante da presença do Espírito Santo, amém? Nós já acordamos aqui a todo vapor. Meu Deus! Gente, eu tenho um negócio para mostrar para vocês poderoso. Vocês vão ficar impactados. É um negócio, vocês vão ficar loucos. Glória a Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, pastora Nani. Aleluia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos com muita expectativa. Agora, falta quantos dias? 6 ou 5? Para quinta-feira, falta, hoje é sábado, né? Domingo, segunda, terça, quarta. Para quinta-feira, falta 4 dias. Para sexta-feira, falta 5 dias. Meu Deus! Tá aí. Uau! Glória a Deus. Eu vou mostrar, calma aí que eu já vou mostrar. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Vocês viram a playlist que tá um manto, né? Vocês já vão escutando a playlist. Ontem eu pedi pra Lai criar. Eu acho que a Carol já tinha criado, mas pedi pra ela criar ou pegar com a Carol, né? O que tinha sido feito. E ela mandou lá pra vocês no grupo a playlist. Ela vai adicionando todo dia uma canção nova. Amém? Glória a Deus. Gente, quero lembrar vocês mais uma vez, tá? Quero lembrar vocês mais uma vez. Vocês precisam levar pra conferência a ceia de vocês, tá? Você vai levar sua ceia e vai levar mais uma pro coleguinha que talvez não vai vigiar. Eu já profetizo que não, tá? Então vamos lá, você vai levar sua ceia, você vai levar, se você chegar na quinta, é para 3 dias, aí você leva mais umas 10 para compartilhar com o amiguinho do lado. Você vai levar uma mantinha para cobrir ali, certo? Você vai levar uma mantinha, porque tem sereno à noite e molha a grama. E ali, onde a gente faz a oração da madrugada, não tem cadeira, a gente senta no gramado mesmo, é dessa forma, é nessa estrutura que a gente faz. E aí todo mundo senta ali, igual na época de Jesus. Todo mundo fica ali sentado, escutando as ministrações, os louvores, tá? E aí tem fogueira, é sobrenatural. Você vai levar uma blusa de frio, certo? Leva uma blusinha térmica para usar debaixo do moletom ou do casaco que você vai levar. Quero lembrar você, se puder levar luva, leva luva. Na última vez, que não era a época do frio, presta atenção. Na escola de avivamento, não era a época do frio. E teve uma madrugada que fez muito frio. A gente passou muito frio porque ventou muito. Tava meio com tempo de chuva, tá? Olha aí a pastora. Essa pastora Nani é demais, ó. Itens da madrugada. Santa Ceia, manta de frio, cobertor, luvas, meias, toucas, roupas térmicas. E aí, quando você estiver no manta ali, o frio vai passar, vai esquentar, você vai até sentir calor. Mas até chegar ali e a engrenagem começar, certo? Eu já quero que você entenda isso, amém? Gente, eu tô aqui com o moletom, o apóstolo. Ontem eu fiquei em casa ajeitando as coisas e corre daqui, corre dali, e ele saiu para buscar os moletons que estavam prontos em São Paulo, né? E ele chegou ontem e já estava no culto, pra você ter noção. Ontem ele foi pra estância e eu fiquei aqui em casa ajeitando um monte de coisa, né, que eu tinha que ajeitar. Aqui, obrigada, meu gato. Obrigada. Trouxe um cafezinho pra mim. Glória a Deus, tá? E aí, gente, ele trouxe um moletom. O moletom é lindo, tá? O moletom, ele é perfeito. O moletom, ele é assim, maravilhoso, sabe? Ele é lindo, tá? O moletom tá demais. Então, assim, leva o seu moletom, mas leva aí o dinheiro pra você comprar um moletom, tá? Esse moletom, ele tá lindo. Eu vou mostrar primeiro... Peraí, vamos lá. Vou mostrar primeiro a frente. A frente dele é assim. Essa aqui é do apóstolo, tá, gente? A frente dele é assim, tá? Ó, a frente dele tem um logo pequenininho aqui. Ele tem uma carapucinha aqui, tá vendo? Ele é assim. Agora olha atrás. Olha atrás. Vocês estão vendo bem?
olha atrás. Olha esse manto, meu povo. Olha esse manto, meu povo. Que coisa linda. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ah, amor, você já pega o meu. Já pega o meu. Não, gente. Que material lindo. Não, que quentinho, olha. Não, lindo, 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 lindo. Lindo, lindo. Olha isso aqui, gente. Tá maravilhoso. Tá lindo. E uma cor tão viva aqui. Eu uso o filtro aqui, né? Pra não vir de qualquer jeito, né? Com a cara aqui. Mas a cor ainda é mais viva sem esse filtro. Não. Lindo, lindo, lindo. Ó. Maravilhoso. Então vai ter, não sei quantos que o apóstolo pediu. Quantos que são desse, amor? Só tem 300. Amor, só tem 300? Só. Tira o meu. Se os staff pegar já foi, porque só staff nós temos quase 130. Sangue e fogo. Então corre. Ai, gente, eu não sei o valor não, mas ano passado tava quanto? 140. Ano passado tava 140, mais ou menos. Eu não sei quanto que tá esse ano. Que nós, esse ano, pegamos em outro fornecedor, né, amor? Desse ano é muito superior ao do ano passado. Então vai ser entre 140 e 160, mais ou menos. Tá? Não muito caro, não. É o preço, gente. Não tem o que fazer. A gente pegou um material melhor esse ano, tá? Ó, gente, se preparem, tá? Então, quem chegar na quinta-feira, talvez consiga comprar já, né? Ixi, já vai dar confusão. Tá amarrado, não, Jesus. Gente, vou mostrar de novo pra vocês, que tá lindo, ó. A frente é assim, clean, mas atrás é assim. Quem fez essa arte, o nosso querido designer, Pastor Júnior. Não é meu marido, não, é o marido da pastora Bruna. Ele que faz aqui todo o nosso design de coisas, de logo, de marca, de tudo. Ele é demais, ficou muito lindo. Eu lancei a ideia para ele e ele fez dentro da ideia e ele chegou a isso aí, ficou maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Gente, vai ter bandeira lá, amor? Vai ter umas bandeiras que vai ter um ato profético que a gente vai fazer. Mas se você tiver bandeira e quiser levar sua bandeira, leve, que nós, no último dia, nós vamos fazer um ato profético com as bandeiras das nações. Então, se você tiver alguma bandeira de alguma nação que queima no seu coração, você pode levar pra gente estar fazendo no último dia um ato profético poderoso, tá? Glória a Jesus. Gente, daqui uns dias nós vamos formalizar uma lojinha para vocês pedir online, né, amor? Vocês fiquem em paz. A gente é tanta coisa pra gente resolver, que essas coisas como lojinha e tudo, a gente tem deixado por último, porque a gente tem coisas, assim, de extrema importância. A gente tem organizado o ministério esse ano, tá? Então, vocês acalmam o coração de vocês, que a gente, muitos departamentos, um evento, esse evento é muito grande, gente. Pra nós, tá? Que começamos a fazer esse evento, essa é a 3ª edição desse evento, ele ficou muito grande, muito rápido, e nós, no decorrer do tempo, a gente precisou de capacitar pessoas. Então, a gente tem gastado muito do nosso tempo capacitando pessoas online, com aulas semanais, para que... Então, a gente tem tentado suprir as áreas de mais importantes, tá? Que um dia a gente abre loja, a gente abre isso daí para vocês comprar, tá? Vocês podem ficar em paz, tá? Glória a Jesus. Vamos orar para nós começarmos? Aleluia. Gente, nós crescemos violentamente e eu vou falar uma coisa para você. Com todo o nosso crescimento, Deus fala para mim que Ele nos esconde. Toda vez que eu estou orando, eu estou no meu tempo com Deus, Deus fala para mim, eu tenho escondido vocês no anonimato. Deus fala para mim assim, que o nosso ministério ele deixou escondido e vai deixar até o ano que vem. São 3 anos, porque Ele precisava de consolidar alicerce. Mas vocês vão ver o que Deus vai fazer. É sobrenatural. Amém? A gente ainda está escondido. O Senhor falava para mim, eu falava, meu Deus, uau. Então o Senhor, Ele fala assim para mim que esse é um ano que a nossa conferência, né, ainda
a gente consegue ali, mas ano que vem nós vamos ter que levantar um exército conosco. Todos vocês que vão na conferência esse ano, eu profetizo, serão capacitados para estarem servindo nas próximas conosco, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus por toda a comissão de frente. Hoje a gente tem muita estrutura, vários departamentos, muita gente trabalhando em todos os locais, amém? Vamos fechar os olhos e vamos orar? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive para todos sempre, Pai, que é o nosso Senhor Jesus. Eu chamo agora a densa glória do Espírito Santo para estar diante de nós, trazendo esse devocional e abrindo as comportas da revelação. Pai, eu já quero, Senhor Deus, clamar, Senhor Deus, por cada vida que vai estar saindo dos seus estados, suas cidades, suas nações, para estar vindo para a conferência. Quero declarar que eles vêm debaixo do poder e da tua glória, das carruagens de fogo do Senhor, revestidos de unção, poder, ousadia, já, Senhor Deus, na trajetória, no trajeto. Espírito Santo de Deus, você tem total domínio e controle dessa live. Nós te bendizemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, aumenta a expectativa de vocês. Nós vamos fritar muito nessa conferência. Ela tem um peso de glória diferente de tudo que eu já vi. Amém? Tá? Se preparem, tá? Glória a Jesus. Bom, vamos lá. Quero que você abra comigo em 3 de João, capítulo de número 1. Na verdade, só tem um capítulo. Depois nós vamos para Judas e depois Apocalipse, tá? Glória a Deus. Ok. Gente, se você não fez sua inscrição para o presencial, tá aberta ainda. Eu não conferi se deu a 100 vagas, mas eu tô falando que tá aberta, vai ficar aberta até hoje, 6 horas da tarde, se eu não me engano. E aí tem a transmissão online também que você pode adquirir para assistir o ao vivo daquilo que nós vamos estar fazendo lá. Então, tem a oportunidade de você assistir, tá? Então, vamos lá. 3 João, capítulo de número 1. Amém? Vamos ler comigo aqui agora. Do 1 ao 2. Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Uau! Vamos continuar aqui. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Amém? E então aqui João está feliz porque Gaio prosperou no seu crescimento espiritual. Então quando nós que somos pastores lançamos a semente, alguém se levanta e continua, né, fazendo o que é certo, mudando, transformando de vida, a gente fala, uau, né? Que tremendo. E muitas vezes a gente fala, será que essa pessoa vai aguentar? Porque às vezes você semeou, mas é outro que vai regar. Ou é outro lugar que vai regar. Então, gente, não importa se é você que lança a semente ou você que rega. Regar é o quê? Você alimentar essa pessoa, hein? Falar, olha, vamos para a igreja, olha, vamos fazer isso, olha, vamos assistir um devocional, vamos entrar na oração da madrugada. Isso é regar. Mas semear é quando você apresenta a oportunidade da palavra, tá? Então aqui João está extremamente feliz porque Gaio perseverou e se mostra um verdadeiro filho espiritual, tá? Então filhos espirituais que andam na verdade geram descanso e gozo aos seus pais espirituais. Então, gente, para nós a melhor coisa não é um filho espiritual dependente, mas independente, mas totalmente dependente no Senhor. Então, por exemplo, talvez no começo o filho espiritual ele é dependente da mãe e do pai espiritual para poder se alimentar, porque ele ainda não sabe o norte, como se alimenta, como se posiciona nas disciplinas. Mas após começar a adquirir prática, disciplinas, ele começa a orar, ele começa a ter uma vida de devocional e ali, daqui a pouco ele consegue caminhar sem depender de alguém ficar toda hora direcionando ele. Então aqui João está feliz porque Gaio se encontra, né, vivendo de acordo com a verdade. E viver de acordo com a verdade é viver na presença de Deus, fazendo o que é certo, tá? Então, eu quero que você entenda que o verdadeiro filho espiritual, ele não é aquele que é dependente a vida inteira. É aquele que se torna um leão, uma águia na presença do Altíssimo.
E aí você fica sabendo notícias dessa pessoa, essa pessoa tá voando, essa pessoa tá pregando, essa pessoa tá fazendo, e essa pessoa tá ainda mais alicerçada em Cristo. Amém? Vamos continuar aqui do 5 ao 8. Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir as necessidades deles de modo agradável. E a Deus, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Assim nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Amém? Então eu quero que você, através dessa palavra, João está falando, Gaio, continua acolhendo os que passam por aí, sustentando, sendo generoso. E nós precisamos ser sustentadores desses homens e mulheres, tá? Que estão à frente da obra, que estão se desgastando, que estão buscando mais de Deus para alimentar vocês. Então, nós precisamos ser mantenedores de missionários. Então, eu não quero que você tenha uma mente de escassez para o reino de Deus. Se tiver essa mente, você não prospera. Porque você precisa entender que você precisa ser mantenedor da obra de Deus. E como que você é mantenedor? Sendo dizimista fiel, sendo ofertante, sendo um primiciador. E às vezes você fala assim, mas para quê? Para quê? Para que eu vou ficar dando oferta? Gente, o evangelho só chegou até você porque oferta de dízimo e de pessoas puderam movimentar o evangelismo. Queridos, um templo, um aluguel não se paga com oração, se paga com dinheiro. Então há necessidade de recursos para pagar uma água, para pagar uma luz, né? Para pagar o salário de um pastor, que ele deixou tudo para viver ali, por aquilo ali, tá? Então nós precisamos ter essa consciência, certo? Então hoje tem pessoas mendigas dentro da igreja, pedintes, que querem tudo, todo o serviço ministerial, mas não querem honrar o lugar. E nós não podemos ser esse tipo de parasita. Eu quero, mas aqui eu não contribuo com nada, eu não devolvo nada, nem ajudar você ajuda. E eu não estou falando de ajudar com dinheiro, às vezes é ajudar falando assim, olha, pastora, pode deixar que eu vou fazer aqui, ó, vou fazer um mutirão, vou fazer uma limpeza, vou fazer uma organização. Então nós precisamos entender, queridos, que a obra do Senhor, ela é pesada. E ela custa, tá? Ela custa muito, tá? Então, a gente está vendo agora o terreno. Então, em nome de Jesus, em breve nós vamos fechar, tá? De 2 a 3 terrenos para construir o nosso prédio. Nós vamos alugar, fazer um contrato aí de pelo menos 1 ano, dentro de um prédio que nós vamos começar a fazer. Mas, gente, cada prédio que a gente acha é entre 25 e 30 mil de aluguel. Então, há necessidade sim de dízimo e de oferta para custear tudo isso, para levantar toda a estrutura. Por isso que eu falo para vocês, nós precisamos ter noção dessas coisas e não ser mendigos espirituais que só querem usurpar, mas não querem devolver nada. Então tenha um coração generoso com quem precisa perto de você, principalmente com os homens e mulheres de Deus que estão aí só vivendo para fazer a obra, tá? Todo trabalhador é digno do seu salário. E a Bíblia fala que enquanto o boi está arando, ele pode comer também. Enquanto ele está servindo, ele pode comer também. Então, todo trabalhador é digno do seu salário. Então, quero que você não menospreze um pequenininho. Então, se o Senhor tocar no seu coração, abençoe esse profeta. Você vai estar fazendo para Jesus. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Vamos lá. Aqui comigo agora, né? Glória a Jesus. Eu li até o 8 com vocês. Vamos no 9 agora. Em nome de Jesus. Vamos no 9. Vamos agora aqui comigo, do 9 ao 10. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também pede outros de ajudá-los. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Meu Deus, isso aqui ainda existe hoje. Aí, ó, estão levantando uma oferta, para que isso? A igreja não precisa disso, não.
E aí é aquela pessoa que tem miséria, que tem escassez no coração e ainda se levanta para o irmão que está ali, que às vezes ia ajudar, não ajudar, tá? Então, isso aqui é o quê? Uma liderança contaminada. É alguém que está contaminando outros para não ajudar, para não acolher, tá? Então, Diotrefes representa líderes que não têm o espírito, tá, de Cristo, mas sim um espírito de domínio, um espírito de divisão. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, Ele espera de nós tudo. Tudo. Deus espera de nós a nossa hospitalidade. Deus espera de nós o nosso acolhimento. Então, fazer para quem você ama é muito fácil. Gente, é muito fácil eu receber quem eu amo. É muito fácil eu receber. É muito fácil eu lançar uma oferta na vida de uma pessoa que eu gosto. E mais na vida de quem eu não conheço. Então, nós não podemos entrar nesse lugar de sermos contaminados e essa contaminação nos impedir de fazer a obra de Deus. Deus, quando eu vou falar uma coisa aqui para você e você não vai me esquecer mais. Quando Deus te chama para lançar uma oferta, quando Deus te chama para fazer algo que vai despojar de você algum tipo de sacrifício, Ele está te dando a oportunidade de gerar algo muito grande no reino de Deus. Deus está te dando a oportunidade de gerar o que você quiser no reino de Deus. Só por causa do teu sim, da tua disponibilidade. Quando Deus te convida para... Deus fala assim, eu quero que você lance um sacrifício, uma oferta. Quero que você faça isso por esse irmão. Deus está te dando a oportunidade de gerar o que você quiser. Deus, em outras palavras, Ele está falando, faz esse favor para mim, que eu vou ficar te devendo um. E aí você pode pedir o que você quiser. E porque eu falo para você, Deus não fica devendo nada para ninguém. Toda vez que você fizer algo para Deus, Ele vai te retribuir, só que numa porção recalcada para falar assim, olha, você pode achar que o ser humano te devolve igual, mas eu sou Deus, eu te devolvo além do que você me deu. Eu te devolvo com juros, correção, debaixo de um transbordo, porque eu sou Deus. Ele é superior, na bênção em tudo. Amém? Então aqui, Diotrefes estava o quê? Ele estava contaminando essas pessoas. Agora vamos aqui comigo, tá? No 11. Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem prova que é filho de Deus, e quem faz o mal prova que não conhece a Deus. No 12. Todos, incluindo a própria verdade, falam bem de Demétrio. Nós dizemos o mesmo a respeito dele, e você sabe que falamos a verdade. Chega uma hora que você gera tanto fruto que o diabo já não tem mais como falar contra você. Aí ele vai fazer o ataque reverso. E qual que é o ataque reverso dele? Não, não é esse nome que eu chamo. Eu chamo de psicologia reversa. Aí o diabo vai fazer psicologia reversa. Igual eu falei pra vocês, antes ele tentava manipular as pessoas de não ir na nossa conferência porque não era de Deus. Ele falava, não, isso aí não é de Deus. E aí era pastores se levantando. Agora tem muito fruto. Tem oração na madrugada. Tem muita gente que tem a vida transformada. E isso é inegável. Agora ele fala, não, você não pode ir na conferência porque você não aguenta. Essa unção aí pode acabar com a sua vida. Já viu, gente, isso? A unção de Deus, ela vai te transformar. Uma unção que pode trazer prejuízo para você ser ungido a um cargo eclesiástico fora do tempo. Então o diabo, ele vai tentar fazer uma psicologia reversa. Então aqui está falando igual, Demétrio, falam bem de Demétrio, e nós dizemos o mesmo. Então quando uma pessoa tem fruto, até o diabo sabe que vai ser difícil falar contra essa pessoa, porque o fruto fala a qualidade da árvore, tá? Então vamos aqui agora comigo, tá? No 13. Glória a Jesus. Então, Demétrio gerou um bom testemunho. Só voltando aqui, Demétrio gerou um bom testemunho, tá? Então, os nossos frutos, a nossa conduta, sustenta a nossa reputação diante das cortes celestiais. Então, eu quero que você entenda que contra frutos não existe argumento. Pode falar o que você quiser. Tem fruto. Então, por exemplo, alguém pode começar a falar mal de mim numa roda e de repente a pessoa fala, mas eu fui liberta nas orações da madrugada que essa mulher faz.
Você pode dizer tudo isso, mas foi lá nesse ministério que eu fui curado, liberto. Foi lá que eu me avivei. E aí, derruba os argumentos de Satanás. Amém? Tá? Então, a integridade não precisa de propaganda. A integridade do coração de alguém se vive, se exala, se manifesta nas condutas, na hospitalidade, na generosidade, no andar junto. Certo? Vamos aqui agora do 13 até o 15, que são as saudações. Tenho muito mais a lhe dizer, mas eu não quero fazê-lo com pena e tinha, pois espero vê-lo em breve. E então conversaremos pessoalmente. A paz seja com você. Seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos aí, tá? O que eu pego de gancho aqui? Tinha coisa que João queria falar, tá? Com Gaio, mas não podia ser em carta, porque a carta era para edificar ali o povo que estava ali. Todo mundo lia aquela carta. Mas tem coisa que só pode ser transmitido face a face. Então eu quero que você entenda que tem coisas do nosso coração que nós não transmitimos abertamente. Tem coisas que você não expõe agora, mas você espera passar a crise para expor depois de pronto. Porque quando você expõe o nível de batalha, às vezes, que você está vivendo, isso aí pode gerar força contrária contra você. Então tem coisas que você divide só com o seu esposo, tem coisas que você divide só com o seu intercessor, tem coisas que você não divide com ninguém, você espera o tempo de maturar. Então nós temos, há segredos e há transmissões particulares, celestiais, que somente na comunhão ali, para que nenhuma outra pessoa escute. Porque a pessoa que ela é contra você, ela vai achar bom que você está passando por uma luta, por uma situação difícil, e em vez dela se entristecer ou começar a orar por você, ela vai falar, é isso mesmo, merece. E aí você tem uma força antagonista gerando ainda contra você e desejando o seu mal. Amém? Glória a Jesus. Então, eu quero que você entenda. Tem coisas que nós não podemos ficar. Então, Deus às vezes te revelou uma coisa. Pergunta, Espírito Santo, isso aqui eu posso compartilhar? Aí você sai louco, compartilhando tudo com todos. Tem coisas que é pra gente compartilhar agora, tem coisas que não é pra gente compartilhar agora. Então você precisa vigiar e cuidar. Amém? Glória a Jesus. Então vem aqui comigo agora, tá? Quais são os confrontos aqui de 3 João, capítulo de número 1? Primeiro, confronto ao orgulho ministerial, tá? Confronto ao espírito de isolamento e espírito de divisão. E confronto à autoridade sem submissão. Então nós precisamos, estamos no ministério, precisamos nos submeter. E gente, nós não podemos ter orgulho ministerial. Então nunca fica se qualificando, eu sou melhor que o fulano, eu sou melhor que o Beltrano. Você pode ser melhor numa área, mas o fulano tem uma área que ele vai predominar mais. Eu vou dar só um exemplo. Nós temos aqui, a pastora Nani está comigo toda madrugada. Gente, eu não sei louvar, não. Eu não sei tocar instrumento, não. A Nani é mestre nisso. A Nani domina essa área. E eu preciso reconhecer que ela é boa nessa área. E que ela faz um trabalho de excelência. Amém? Então, eu preciso reconhecer que o apóstolo tem uma sabedoria e uma paciência para aconselhar superior à minha. Porque eu sou colega. Então, eu preciso reconhecer o que os meus irmãos em Cristo têm. E eu preciso entender que cada um vai fluir naquilo que Deus te chamou para fazer. Nós não vamos ser bons em tudo, mas nós vamos ter algo que vai predominar com excelência. Só que o problema é que aquilo que predomina com excelência em você, você não investe. Eu invisto. Eu sei que eu sou boa para ensinar. E eu invisto no meu conhecimento. Eu compro cursos caros. Eu compro livros. Cada vez que eu vou numa livraria, eu compro 300, 400 reais de livro. Tudo que sai de novo, eu adquiro, eu leio. Eu invisto no que eu me tornei boa. Então, nós precisamos reconhecer e investir. Agora, você não pode ficar toda hora achando que você é melhor. Eu acredito que tem pessoas superiores ao ensino a mim. Mas eu me tornei boa dentro da minha excelência.
eu me sobressaí na parte do ensino. Talvez você se sobressaiu na parte da pregação, mas não fica com orgulho ministerial. Gente, quem compete não está servindo o mesmo reino. Quem fica se comparando não está servindo o mesmo reino, tá? Gente, eu não sei se eu vou lançar o livro esse ano, mas no nome de Jesus, tá? Eu já tenho vários livros prontos, mas ainda o Senhor não me autorizou. Mas eles vão ser lançados, amém? Eu não sei se o Senhor quer que eu passe os 3 anos que Ele me pediu, tá? Mas eu tenho mais que talvez 13, 14 livros prontos. Por aí. Para mais, tá? Glória a Jesus. Então, no tempo certo. E é outra coisa que vocês precisam aprender. Tem gente que tem ali livro. E aí, mas não é o tempo. E, gente, eu tenho testemunho de pessoas que lançou o livro antes do tempo, que não era o tempo. Então, nós precisamos também esperar a estação profética certa para lançar algo, né? Esperar a estação profética certa para fazer alguma coisa. Esperar, porque às vezes a gente quer fazer, Deus está pronto, mas Deus fala, não é ainda, acalma o teu coração. Porque no tempo dele, isso vai reverberar, isso vai explodir. Então, eu espero a nuvem se mexer para mim ir. Se a nuvem parar, eu fico parada. Porque eu já tentei ir sem a nuvem ir, não dá certo. Não, nada acontece. Você pode ter a unção mais violenta. Se você quiser fazer as coisas, pode ser que dê algum resultado, mas não o resultado pleno e genuíno. Amém? Então eu quero que vocês peguem essa visão aqui, tá? Então, toda autoridade está submissa a alguma autoridade. Eu sou uma autoridade espiritual dentro do meu ministério, mas eu tenho meu líder, eu me submeto à sua liderança, me submeto à autoridade governamental dos meus pais. Então nós precisamos aprender a nos submeter à autoridade, né, que tem sobre as nossas vidas, tá? Eu quero hoje dar continuidade com vocês e falar sobre unção. Então ontem eu comecei a falar para vocês, abordei isso no... Gente, ontem o culto tava demais, não tava? Gente, ontem o Espírito Santo tava demais. Meu Deus, que presença que tinha ontem naquele culto. E aí eu fiz um esboço ontem do que eu tinha ensinado para vocês sobre a unção interna, que é a unção de quando você se converte. Eu falei sobre a unção externa, quando Deus nos capacita, nos reveste de poder, de autoridade para começar a pregar, fazer coisas que antes a gente não fazia. E a unção de governo, quando Deus nos designa a algo para fazer uma missão dele, tá? Então, se você puder, tá? Abre comigo agora, tá? De novo, em 1 João, capítulo 2, versículo de número 27. 1 de João, capítulo de número 2, tá? Versículo de número... 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 27. Abre comigo. Glória a Jesus. Aleluia. Que diz assim: vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês. Vocês receberam de quem? Do Senhor Jesus, tá? A partir do momento que você fez uma aliança com Cristo, vocês receberam o Espírito Santo dentro. Automaticamente a unção vem dentro de você, tá? De modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira. E tudo o que precisam saber, portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Então, a pessoa que permanece em Cristo, permanece com o Espírito Santo dentro. E a unção está dentro. E a unção é a convicção. A unção, sabe quando você faz uma coisa errada, você fala, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Então, é a unção, é a presença do Espírito Santo ali te convencendo do pecado, da justiça e de tudo, tá? Então, essa unção, ela despedaça o jugo, ela rompe a opressão. Essa unção, ela nos ensina, ela faz a gente ter discernimento espiritual, ela nos conduz a uma permanência em Cristo. Às vezes você ia sair aquele dia, aí alguma coisa falou dentro de você, não sai. Aí você ficou sabendo que aconteceu alguma coisa. Porque a unção dentro de você, ela te traz discernimento espiritual para entender a estação, entender o tempo, entender se sai, se não sai, se viaja, se não viaja. É igual a mãe, né? A mãe fala, filho, não sai hoje, eu tô sentindo alguma coisa. É a unção do Espírito Santo sobre aquela mãe ali falando, não deixa o teu filho sair. Então, o Espírito Santo dentro de nós, ele nos traz discernimento. Amém? Glória a Jesus. Outro versículo poderoso que eu falei para vocês ontem, volto a repetir, Lucas 4,18, tá? Lucas, abre aí comigo, Lucas 4,18, que tá lá no começo do Novo Testamento.
Lucas é o 4º livro do Evangelho, tá? Lucas 4, capítulo de número 18. Abre aí comigo, tá? Lucas 4, 18. Aleluia. Que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, e Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Amém? Ok. Ontem eu falei para vocês desses níveis de unção dentro de nós. Então, para que nós tenhamos mais unção, mais da presença palpável do Espírito Santo dentro, o odre precisa expandir. Para o odre expandir, a nossa alma precisa ser diminuída. A alma, ela está atrelada ao nosso corpo. A alma gosta de andar de mão dada com o corpo para pecar. Então a alma tem vontade de fumar, o corpo vai lá, pega o cigarro com as mãos, acende o cigarro e fuma com seus pulmões e com toda a sua, seu aparelho respiratório. Então, a alma, ela está em contato com o corpo, ela está em comunhão com o corpo para pecar juntas, tá? Quando nós jejuamos de comida, porque é onde a gente sente mais dor, vamos dizer assim, e nesse jejum, o nosso espírito tem a oportunidade de crescer através de louvores, de palavra, de leitura bíblica, enquanto a nossa alma, ela é diminuída, porque você está falando não vai comer, vai ficar aí disciplinada, tá? Então, quando você disciplina a sua alma, você está falando não para compartimento de alma e não para compartimento de corpo físico. Tá? O corpo físico nosso, gente, o nosso corpo é inclinado a dormir, a comer, a sentir prazer, a vaidade, a ego, a essas coisas. Então, quanto mais você jejua, mais do fruto do Espírito é gerado em você e logo você consegue, tá? Dominar o pecado, falar não, resistir o diabo e o diabo fugir de você. Quando o diabo vem assim, ó, e bate na sua porta, se você não tiver força espiritual, você pode até falar não a primeira vez, mas na 10ª vez você se entrega ao pecado. Mas se você é uma pessoa que jejua, o diabo bate na porta, você fala não, arreda, sai e ele não volta mais. Porque você já bloqueou, você já se posicionou e ali Satanás sabe que não vai conseguir. Ele pode até tentar insistir mais uma, mais outra vez, tá? Então, olha a importância do nosso jejum, da nossa vida, da nossa disciplina espiritual, para manter a unção que está dentro de nós e que começou a fluir dentro de nós desde o primeiro momento que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então tudo é uma construção. Então quanto mais nós temos, tá, crescido no Espírito, menos vamos dizer assim, mais fraca a nossa alma. Vou dizer mais fraca, né? Eu vou dizer mais doutrinada, mais disciplinada será a nossa alma debaixo do governo do Espírito. Então, como que funciona essa hierarquia? O Espírito é um compartimento, é um lugar, tá? O Espírito tá lá, né? É um compartimento. Quando você aceita Jesus, tá? O Espírito Santo, que antes andava do seu lado, agora ele passa a habitar dentro do Espírito. Agora, o Espírito Santo governa o Espírito, conecta de novo você diretamente com Deus, debaixo da nova aliança. Se aceitou Jesus, o Espírito Santo vem morar no teu espírito. O teu espírito é o sopro, é o fôlego da vida, tá? Você não é um espírito, você tem um compartimento espiritual para te dar vida espiritual. É um lugar santo onde Deus habita, tá? Mas ele só é santo a partir do momento que o Espírito Santo vem morar dentro que acontece o religare. E o que é o religare? A sua conexão volta a ser plena e completa, como era antes lá no Jardim do Éden com Deus. Eva e Adão perdem isso porque eles pecam. E aí, por isso que Jesus vem falar para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E aí Nicodemos vai falar: mas posso eu voltar para o ventre da minha mãe? Só que Jesus estava falando de um novo nascimento espiritual. Então esse novo nascimento, ele acontece o quê? Eu aceitei Jesus, o Espírito Santo, que poderia influenciar sua vida, mas de forma externa. Agora ele vem morar dentro de você, tá?
Esse compartimento aqui, que é o Espírito, é o teu odre, é a estrutura. O Espírito Santo, se ele vir aqui num tamanho de 20%, é 20% da glória de Deus que cabe. Só que se ele voltar aqui e você tiver aumentado esse compartimento, vamos supor, você jejuou e aumentou o teu espírito. Agora o Espírito Santo vem com 80%, 100%. E daqui a pouco você aumenta esse compartimento, a glória de Deus vem muito mais intensa. Então, o vinho novo, ele não cabe dentro de uma estrutura antiga. O vinho novo é uma nova revelação, é uma densidade de discernimento, é um fluir novo dos dons. Só que ele não cabe na estrutura antiga porque cada nova unção pede um novo compartimento de estrutura espiritual maior, mais avançada, mais aguçada. E isso só acontece quando a gente jejua, a gente ora, a gente expande. E vai envolver não só o seu jejum, mas vai envolver a sua vida de oração, as suas renúncias e o seu nível de obediência para com Deus. Porque a obediência também gera unção, tá? Então vamos lá, vamos definir aqui agora comigo o que é unção. Unção é o poder de Deus, é a glória de Deus, é a manifestação da essência de Deus, é a presença palpável e tangível do Espírito Santo na vida de alguém, na voz de alguém, no abraço de alguém, no olhar de alguém. Essa pessoa, vocês viram o culto ontem? Estava carregado de unção. Toda vez que você vai ministrar sobre o Espírito Santo, nós estamos falando do gestor da unção. Nós estamos falando, dentro do compartimento de Deus, quem cuida da gestão da unção é o Espírito Santo. Por isso que ele veio sobre a terra. Porque ele, além de habitar dentro de nós, ele gera unção em nós e ele nos habilita para termos essa unção. Então a unção é a glória de Deus manifesta, a presença de Deus manifesta e o poder de Deus manifesto dentro de nós, ok? Ok, então cada cristão sempre está recebendo uma nova porção de unção. E essa nova porção de unção é aonde nós chegamos agora, que de glória em glória somos transformados. A unção eu gosto de comparar como um fertilizante de Deus. Então, se de glória em glória somos transformados, toda vez que eu recebo um novo nível de fertilizante da parte de Deus, algo dentro de mim transforma, é capacitado, é suplementado, é nutrido, tá? Então, a unção, eu gosto de falar que ela é como um fertilizante de Deus. Só que como a gente adquire a unção? Buscando, tá? Nós podemos receber unção nas disciplinas espirituais. Nós podemos receber unção direta de Deus. Deus não usou sua disciplina, não usou a transferência de alguém, mas ele veio no sonho, transferiu algo para você. Você estava orando, você sentiu uma eletricidade, algo entrando em você. Então tem a unção que Deus dá direto para você. E tem a unção que é por transferência, que um homem, uma mulher de Deus que carrega algo violento da parte de Deus, ele dá um comando. E ali aquela unção passa. Ai, apóstolo, será que isso aí não é uma heresia? Nós temos o exemplo na Bíblia de Elias e Eliseu. Os 70 ali, líderes de Moisés, que receberam do mesmo espírito de administração. Espírito de administração é uma unção. Espírito de Bezalel é um espírito, uma unção artística dentro de nós. Existe a unção levítica, que é a unção de cantar, de adorar. Então existem vários níveis de unção e tem gente que recebe essa unção através de alguém que tem. Essa pessoa não tinha, ela passa a fluir naquilo porque ela recebeu um fertilizante genuíno, específico, para fluir numa área que outrora ela não tinha capacitação para isso, mas o Espírito Santo que depositou em alguém fez com que essa pessoa fosse tão generosa e transferisse. E essa pessoa tinha o odre qualificado, a fome e a sede por aquela unção e ela recebeu. Amém? Então eu gosto, esses dias o profeta Gustavo deu o exemplo do pré-pago e do pós-pago. Amém? Então, vocês que jejuam 50 dias vão para a conferência preparados. Isso aí é o pré-pago, né, amor? É o pré-pago. Você pagou o preço antes de receber e quando você recebeu é teu, ninguém tira. Você só precisa manter, colocar lenha. Só que tem gente que muitas vezes não se prepara para um evento como esse, só que chega lá, ainda consegue receber, não no nível de quem se preparou antes, mas consegue receber. Só que aí que vem o pós-pago, porque aí você vai ter que rebolar, você vai ter que se mexer para conseguir ficar com essa unção.
E aí o Espírito Santo vai te pedir jejum, vai te pedir oração, vai te pedir, e você vai se fadigar, você vai falar, meu Deus, o que está acontecendo? Porque você recebeu algo e isso mexe com a tua estrutura e vai pedir, fala assim, tá, essa unção tá aqui, só que para ela não atrofiar, você tem que jejuar, você tem que correr atrás. Então, tem gente que consegue receber pela fé ainda uma porção violenta da parte de Deus, mas nunca, queridos, vai receber como quem se preparou. Nunca vai receber como quem gerou. Então, por exemplo, tem gente que quem jejuou 50 dias vai receber 1.000.000%. Tem gente que talvez fez 1, 2 dias, que talvez vai receber, vai sentir a glória, vai viver experiências, mas não vai sair do mesmo jeito com quem se preparou antes, tá? Então a unção é um fertilizante de Deus que cai dentro de nós. E aí tem gente que pergunta assim, mas por que esse povo cai? Por que essas pessoas caem? O que acontece? Qual que é o propósito? E eu quero dizer uma coisa para você. Deixa eu achar aqui um versículo para você, só um pouquinho. Eu vou achar esse versículo agora. Se eu não me engano, ele tá... Deixa eu ver. Ele tá em 1 Coríntios 2,14. Abre comigo aí. 1 Coríntios 2, verso 14. Abre comigo aí. 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, versículo 2, verso 14. 1 Coríntios, versículo 2, verso 14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Ou seja, uma pessoa que vive na carne, uma pessoa que não vive no contexto espiritual, ela não aceita um mover do Espírito de Deus, ela não aceita as coisas espirituais. Para essa pessoa, elas lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las. Ou seja, para a pessoa que vive no natural, ver alguém caindo no poder, ver alguém tremendo, parece loucura, parece teatro, porque ela não consegue discernir espiritualmente o que está acontecendo. Porque os olhos dela e o coração dela estão findadas na carne. Elas lhe parecem loucura e ela não consegue entendê-las. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então, somente quem está conectado com o Espírito Santo, somente quem está vivendo na margem desse sobrenatural consegue discernir, consegue receber e consegue fluir nisso. Mas quem, queridos, é racional, carnal, não consegue, tá? Por isso que tem que jejuar para quebrar essas fortalezas. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Ou seja, a pessoa espiritual, ela consegue discernir tudo, mas as pessoas não entendem essa pessoa espiritual. Então você que é espiritual, talvez sua mãe não te entende, seu pai não te entende, sua família não te entende, seu marido não te entende, tua esposa não te entende. Porque você é uma pessoa que não vive no âmbito do natural só. Você vive na dimensão do natural, mas você tem uma dupla face que ao mesmo tempo que você está no natural no corpo, você está no sobrenatural no espírito. E nós que vivemos o avivamento, o nosso corpo está no mundo natural ainda, mas a nossa mente, a nossa alma está no sobrenatural. Tudo que nós olhamos, olhamos com discernimento. Tudo que nós olhamos vendo o que tem por trás daquilo. Tudo que nós pensamos no natural, mas nós também pensamos no mundo espiritual. Então nós nos tornamos, exatamente, Flávio, nós nos tornamos pessoas espirituais. Amém? Você consegue entender isso? Porque nós jejuamos. Então tem gente que fala assim, mas por que cai? Qual que é o propósito? Toda pessoa que cai debaixo do poder e da unção de Deus, ela recebeu algo dentro do seu espírito. Ao receber dentro do espírito, vai extravasar para o reino da alma, aonde estão suas emoções, sua personalidade, seus conflitos. E quando essa unção, que é um fertilizante de Deus, e a unção, quando ela é genuína, porque pode ter uma unção contaminada que vem de alguém que mexe com coisa errada, mas toda unção que vem de Deus é genuína, tá? Por isso que essa pessoa que vai transferir unção precisa estar com uma vida alinhada, direcionada. Então, quando essa unção é genuína, ela vai trazer crescimento em todas as áreas. Essa pessoa, ela pode até, aos olhos naturais, ter se levantado da mesma forma. Mas aos olhos espirituais, há uma cura interior dentro. Há
uma expansão de mentalidade para essa pessoa começar a ver aonde ela não conseguia. Há um novo de Deus, talvez dentro da área financeira, que essa pessoa não conseguia romper e agora tem uma ruptura que veio com essa unção. Então, quando Deus derrama sobre nós uma nova unção, há ruptura em diversas áreas e nós vamos observar isso ao decorrer dos dias. Porque você fala, meu Deus, eu tô diferente. E você pode observar isso quando você jejua. Quando você jejua e sai de um jejum, você sai diferente. Porque há uma unção nova de Deus que entrou nesse processo do jejum. E aí você doutrinou sua alma ainda mais, ganhou mais força espiritual. Quer ver quando você está fraco espiritualmente? Você sonha na noite que você perdeu as forças para expulsar um demônio. Você queria correr, você não conseguiu. Isso, queridos, é um sonho trazendo uma reflexão que você está fraco espiritualmente. Ou o demônio trancou sua voz, você não conseguiu repreender ele no sonho. Ou você, ali, então significa que o seu espírito precisa de ganhar força. E como que ele ganha força? Jejum, oração, louvores, tá? Para que você venha crescer na unção. Então, quanto mais unção dentro de nós, mais fertilizante você vai ter. Agora, vem comigo aqui. Uma planta que tem raiz, ela aguenta fertilizante. Mas um broto de feijão não aguenta. Ele tem que ter a dose mínima. E é por isso que eu falo para você. O broto de feijão somos nós quando nos convertemos a Cristo. E ali o Senhor vai nos dando a dose mínima, só que nós temos que mergulhar na dose mínima todos os dias para nós sermos transformados. E aí depois da papinha, do leite, do colostro, vem a comida sólida. Então assim é a unção que Deus vai nos dando. Por isso, queridos, que tem pessoas que resistem, não conseguem receber. Porque antes ela tem que começar a receber em doses menores. Então tem gente que vai lá numa conferência nossa e sente o poder de Deus no corpo, mas ela não cai porque ela tem fortalezas de incredulidade, de resistência, de achar que ela vai ser fraca ao cair. E ela resiste à glória de Deus e ela luta com aquilo. Só que quando você tem uma alma transformada, você se torna submisso e se torna vulnerável à presença do Espírito Santo. E uma vez que você se tornou essa pessoa, dominada pelo governo do Espírito Santo, passa um vento, você cai, porque você não resiste mais ao poder de Deus. Ok? Então, quem é espiritual entende esse mover, entende essa unção e consegue entender o que essa unção faz após você receber. Só que não é só receber, é dar manutenção. E tem muita gente que recebe e não dá manutenção. A unção você não perde, mas ela atrofia dentro de você. Certo? Então, a unção ela pode atrofiar e não é bom que isso aconteça. Então não deixa nada que Deus te deu atrofiar. Não paralisa o dom que tem em você. Não negligencie, Lá em Timóteo fala, Timóteo, não negligencie o dom que foi transferido para você através de profecia, pela imposição dos presbíteros, tá? Então eu quero que você entenda que a unção do Senhor é um fertilizante, é a presença. E ela só vem quando você dá espaço para o Espírito Santo habitar. E qual é o espaço? Você sempre pode estar expandindo o espaço com suas renúncias, com suas disciplinas espirituais, tá? Então, eu quero que você entenda aqui agora que Elias transferiu a porção dobrada para Eliseu. Mas Eliseu cumpriu alguns requisitos. Eliseu não era um oportunista. Porque Eliseu poderia ter ido lá e falado assim, Elias, dá para mim o que é meu de direito, porque Deus falou que eu sou seu sucessor e assim vai ser. Eliseu escolheu viver o processo e quem não vive o processo debaixo da presença não vai conseguir tomar a porção dobrada. Você pode ir, eu acredito que no decorrer da trajetória, Eliseu foi recebendo unção de sabedoria, unção de discernimento, mas a capa a qual ele estava predestinado só no final. Mas depois que ele tinha sido testado. No final, eu preguei isso na conferência passada, na escola de avivamento da vez passada. Eu preguei o seguinte, quando Deus revela para os profetas que assistiam Elias de longe, que ele ia ser recolhido. E Eliseu sabia, tanto é que os profetas falaram assim, sabes que o seu Senhor vai ser tomado aos céus. E aí Eliseu falou, eu sei.
Só que lá no final, onde está isso, apóstolo? 2 Reis, capítulo 2, versículo de verso 1, tá? Abre aí comigo, 2 Reis. Gente, essa pregação foi tremenda, né? Gente, eu preguei isso na escola de avivamento na última. Agora a administração desse ano vai colocar essa de Elias e de Eliseu no chinelo. Não menosprezando, mas o que eu vou pregar é superior a isso. E o Espírito Santo que confirmou para mim, ele trouxe para mim. Ele disse para mim. Tá, vamos lá. 2 Reis, capítulo de número... 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Abre aí. Se eu não me engano, 2 Reis é depois de Samuel. Isso, 2 Reis, tá? Glória a Deus. Aleluia. Olamacaiesei. Aleluia. 2 Reis. Aleluia. 2 Reis, capítulo 2. Ixi, eu tô mais perdida aqui. 2 Reis, capítulo 2. Verso do 1. Vamos do verso do 1 2 Reis, capítulo 2. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gigal. Anota a palavra Gigal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Então a primeira parada é Gigal. Amém? E Gigal é lugar de corte, é lugar de circuncisão. O significado da palavra Gigal é corte, circuncisão. Gigal representa o início da nossa jornada. Gigal representa quando Deus nos poda, Deus nos corta, quando Deus traz alinhamento sobre nós. Gigal representa quando Deus muda a estrutura velha para uma estrutura nova. Gigal é poda. Mas, então, pode ser que o Gigal tenta parar o Eliseu. Mas aí o Eliseu vai falar: não, eu aceito a poda, eu aceito o alinhamento, eu aceito o crescimento. Eu vou continuar, porque eu vou perseguir a promessa a qual o Senhor designou para mim. Aí vamos continuar aqui. Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir para Betel. Elias falou assim: Eliseu, fica aqui, eu vou para Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não deixarei. E eles desceram junto para Betel. E Betel significa lugar da presença, lugar do chamado. É em Betel que Deus ativa o seu chamado, porque Ele já te alinhou, Ele já trouxe a poda. Então Betel significa lugar da presença, lugar do chamado, ok? Betel significa casa de Deus. Então, Betel é o lugar onde você se consolidou debaixo da presença. Então, muitas vezes ali, Betel, queridos, é forja de fogo. Betel é onde Deus te dá suprimento de fogo, de glória, tá? Você poderia até se acomodar em Gigal, mas você falou: não, eu vou com você para Betel. Eu vou perseguir a presença, eu vou em direção ao propósito, tá? Então, quem busca a unção não se dobra, não se contenta com uma experiência em Gigal. Ele fala: não, eu vou para Betel também. Então, Elias vai dizer: Eliseu, fica aqui. Ele falou: não, fico não, eu vou. Transição. A palavra que definiu a vez passada foi transição. Amém? Agora, olha só. Presta atenção aqui. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Então, vou para Betel. Tá, Elias está indo para Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que hoje o Senhor levará o seu mestre? Aí Eliseu falou: sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então, eu imagino aqui que Eliseu estava triste, por causa que Elias seria tomado. E como que ele sabia? Porque eles eram profetas, e Deus não faz nada sem avisar os seus profetas. Amém? Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. E Jericó é lugar de batalha espiritual. Jericó é lugar de muralhas. Jericó é onde as batalhas espirituais vêm sobre a nossa vida. E ali, essa batalha pode nos parar. Mas Eliseu falou assim: não, eu vou enfrentar. Eu vou lutar. Elas vão cair. E eu vou continuar. E aí aqui, né, prestem atenção.
Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos para Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor levará o seu mestre? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não me falem sobre isso. Então agora outro grupo de profetas vem e fala: Eliseu, você está sabendo que Deus vai recolher Elias hoje, né? Eu sei, mas não fala sobre isso. Eu imagino o quanto Eliseu não estava triste por isso. Amém? Então vamos lá. Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não fale sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao Rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não deixarei, seguirei junto pelo caminho. Jordão significa transição, toma do manto. Jordão significa sair de um nível e entrar em outro. Aqui Eliseu está dizendo: eu não vou te deixar. Eu passei Gilgal, eu passei Betel, eu passei Jericó e eu vou atravessar o Jordão. E eu vou tomar o que é meu como promessa. Eliseu não só perseguiu e resistiu e passou o que ele tinha que passar para ter a unção que ele tinha. Ele perseverou, ele tinha critério de honra. Ele se submeteu à autoridade espiritual do pai dele, que foi Elias. Ele renunciou sua casa, seus bens materiais para seguir um chamado profético, tá? Cada fica aqui, queridos, que Elias fala para Eliseu é um teste para ver se Eliseu está disposto a ir até o final. Cada vez que Elias falou: Eliseu, fica aqui, era Deus falando: vamos ver se você agora vai parar. Vamos ver se você agora está com tanta sede assim por esse manto. Vamos ver se você quer tanto essa unção. O manto só vai descer se você enfrentar as etapas, se você resistir às tribulações, se você passar por Gilgal, passar por Jericó, passar por Betel e atravessar o Jordão. Mas antes de atravessar um Jordão, que é tempo de transição, você tem que enfrentar Gilgal, você tem que enfrentar Jericó, você tem que enfrentar Betel. Radalabassou lecantanaya cheia. Então quem é espiritual entende as coisas do Espírito, mas quem não é espiritual não consegue discernir e entender essas coisas, porque não vive isso. E é difícil você tentar entender algo que você não vive. É difícil você dimensionar uma experiência que você nunca passou por ela. Então nós que somos espirituais, porque oramos, jejuamos, sentimos Deus, para nós é diferente, tá? Então nós precisamos caminhar em direção à unção e resistir toda vez que alguma coisa fala: fica aqui, para aqui. Não, eu não paro, eu não fico, tá? Então, Eliseu persistiu, perseverou até o fim. Resistência, ele resistiu, tá? Ele resistiu à pressão que as pessoas estavam fazendo ali para ele. Ele poderia ter ficado almático, mas ele resistiu. Então a gente tem que resistir às vozes do mundo, às vozes da família. Agora você tá careta, agora você só quer orar. Eu preferia você do outro jeito. Você tem que focar, tá? Em tudo que Jesus te direcionar. Você tem que focar na voz do Espírito Santo. E esquecer toda a distração. E você tem que entender: a chave da unção é servir e honrar. A unção respeita mérito, honra e serviço. Quanto mais você serve, mais unção vem sobre você, tá? E agora, eu quero que você entenda que Eliseu, ele tinha um pedido claro. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia o seu destino profético. E ele sabia o que ele precisava pedir no momento oportuno. Tem muita gente que sabe o destino, mas não sabe pedir. Não sabe tomar. E você precisa saber o que você quer. Você quer a capa dobrada? Eu não sei se você entendeu. Eliseu não pediu só a unção que estava sobre Elias. Ele falou assim: depois de você eu sou seu sucessor. Essa unção pode até estar naqueles profetas lá, mas eu sou dono majoritário do Espírito que está em você. Ele está com mais violência sobre mim. Se tivesse ações da unção,
Eliseu teria 99% e 1% é o que foi distribuído aos outros profetas. Foi isso que Eliseu pediu. Me faça seu herdeiro, seu sucessor. Ele não pediu a unção, ele pediu do espírito que estava em Eliseu, em Elias, sobre ele. Que o espírito que está em você venha sobre mim, na porção dobrada. Só que ele não pediu no mesmo nível, ele falou assim, só que agora tem que ser num outro nível. E tem gente que não sabe pedir. Amém? Glória a Jesus. Então seja como Eliseu. Aprenda a pedir porção dobrada. Aprenda a gerar tudo aquilo, tá? Glória a Jesus. Queridos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Já passei do horário, tá? As inscrições, tem inscrições ainda abertas. Algumas vagas, tá? Pro presencial. O nosso online tá aberto também para você estar fazendo. Se você não achar aqui no meu Instagram, olha no Instagram da Global, no outro Instagram que eu tenho, certo? Então, busquem para vocês serem edificados. Semana que vem tá chegando, vai ser poderoso, vai ser uma dimensão de glória, vai ser intenso o que Jesus vai estar fazendo no nosso meio. Eu amo a vida de cada um de vocês, eu estou com muitas expectativas e ansiosa para te dar um beijo, te dar um abraço. Na conferência eu vou conseguir abraçar todos, no nome de Jesus, tá? Né? Vocês levam um presente para mim, ou às vezes vocês querem me dar um abraço, uma cartinha. Deus já me deu uma estratégia de como que eu vou fazer isso, tá? Então, como eu não vou estar tanto tempo de plenária e pregação, porque tem sala profética, então todo dia, a partir do primeiro dia, eu vou começar a abraçar, beijar, tirar foto com vocês, mas orar eu não vou dar conta, senão eu vou perder minha voz, tá bom? Tá? Então, um beijo especial, eu amo vocês e eu já estou ansiosa para abraçar vocês. Amém? Beijo, beijo, beijo.